Olá a todos. Então eu estou aqui na janela do quarto alimentando um passarinho que vem todas as manhãs aqui. Salut bebê, bonjour. Ele vem todas as manhãs. Ele vem todas as manhãs aqui pedir pão para mim. E ele me acorda se não tem pão. Ele grita, grita, grita. E aí depois coloca o pão, ele come, chama os amigos dele. Ontem à noite eu alimentei ratos. Também, ratos ao cair da noite. Foi um vídeo de brincadeira, obviamente, sobre a quimbanda diferenciada. Mas os Exus, eles mandam as mensagens para que pensemos sobre os arquétipos que representam a existência humana. Ou melhor, os tótems que representam a existência humana. Podemos refletir sobre a existência humana, sobre o arquétipo humano, sobre nós mesmos, a partir de um tótem, por exemplo, um pássaro ou um rato. O convite a essa reflexão que eu faço é algo que os Exus fazem isso muito comigo. É dirigido a compreender aquilo que na natureza representa a nossa existência. Os alquimistas antigamente eles estudavam a natureza fora deles para entender a natureza dentro deles. Os reis, os imperadores acreditavam que esses alquimistas eram realmente capazes de transformar chumbo em ouro. Mas eles não transformavam o chumbo vulgar em ouro vulgar. Era, na verdade, o interior deles, o âmago deles. E eles observavam a natureza, eles observavam tudo aquilo que estava fora. Então, a reforma íntima, ela nada mais é do que compreender a partir do que nos rodeia, a partir do mundo de alegorias, o mundo de arquétipos que nos rodeia, e compreender comparando-os a nós. Podemos analisar os pássaros, por exemplo. Os pássaros, alguns andam em comunidades, fazem uma espécie de cardume no céu, outros andam mais de forma individual, e eles têm uma comunicação. Eles têm um canto, eles têm uma voz. Os ratos também. Só que os ratos, eles são as figuras, são os animais que não são tão usados para arquétipos, porque são animais mais conhecidos como sujos. O objetivo de uma análise de tótems, de arquétipos, de alegorias, é tentar entender aquilo que nos toca. O que o acto de alimentar um pássaro ou um rato me fala? O que o rato representa para vocês? O rato, ele representa as sombras do inconsciente que durante a noite saem para se alimentar? Os pássaros representam a consciência, o sol, que durante o dia se dedicam a buscar alimentos, a buscar migalhas? Será que na sociedade nós buscamos migalhas, restos daquilo que deixam para nós?
como nós vivemos socialmente, como nós vivemos emocionalmente diante da vida. Isso faz parte da reforma. E a reforma não é se tornar aquela figura luminosa, aquele protótipo de homem perfeito ou mulher perfeita. Mas a reforma é você adentrar em você mesmo. É você retornar. Mesmo se você for pegar um alimento fora, você retorna. Você retorna para si. Tanto os ratos quanto os pássaros, eles pegam um alimento e retornam aos seus lugares. Os ratos nas tocas, os pássaros nos galhos. E esses seres, eles estão conosco desde a criação do mundo. Desde que o homem surgiu como homem. Os ratos viajavam por embarcações. Os ratos sempre sobreviveram junto aos homens. E eles têm uma mensagem a passar. Se vocês estudarem um pouco sobre o arquétipo do rato, o signo do rato, no calendário chinês, vocês vão perceber a importância do rato. E eu não digo apenas do rato, mas de todos os animais que nos rodeiam. Então este vídeo é um convite para a reflexão. Se vocês, gostaria que vocês refletissem sobre quais são esses aspectos animais que nos rodeiam, que poderiam representar alguma busca em vocês. Porque a gente não está vivo apenas para trabalhar, apenas para pagar contas, apenas para ter relações. Existe algo por detrás disso. Existe algo que nos toca, que nos faz querer buscar alguma coisa. Nós não somos animais no sentido de apenas vivermos os nossos instintos, mas sim somos seres humanos, estamos num arquétipo humano portador de instintos animais. E isso às vezes pode ser usado contra nós ou a nosso favor. Carl Jung falava muito disso, dessas sombras do inconsciente. Se vocês pegarem, por exemplo, os 22 arcanos do tarô, vocês vão encontrar uma progressão, vocês vão encontrar a jornada do herói ali. E ali também existem animais, existem símbolos. Então todas essas alegorias, esses tótems, esses arquétipos são importantes para entendermos como podemos realizar essa reforma. E além disso, entender o que é reforma. Reformar a visão, reformar os sentidos, isso faz parte da reforma. Entender aquilo que em você não serve mais. Entender que aquele alimento que está ali, na verdade é um alimento que está ali, mas em cima de uma ratoeira. Que se eu comer aquele alimento, pum, acabou. Ou que aquele alimento está dentro de uma arapuca, dentro de uma jaula, que no momento que eu entrar, fechado. Alguns de nós são capturados para serem adorados, para servir, como um pássaro, por exemplo, que é capturado para que numa gaiola fique cantarolando, ou somos capturados para a morte, já que não servimos para o sistema. Os ratos são marginais, eles vivem de forma marginal, porque eles foram marginalizados. Mas isso não impede que eles acompanhem a humanidade por toda a história desse mundo. Os pássaros também. Eles acompanham a humanidade, mas eles não foram marginalizados. E sim, eles foram adorados. Então temos dois tótems, dois arquétipos que mostram muito bem, a meu ver, aquilo que poderia ser a reforma íntima.
Então analisemos, comentem quais são os animais que poderiam representar atributos necessários para mudarmos a nossa consciência, a nossa visão, a nossa sensação diante do mundo. Quando eu brinquei sobre a Quimbanda chinesa, na verdade, na Quimbanda, geralmente, nós sacrificamos tudo aquilo que comemos. Poderíamos pensar, então, os chineses comem cachorro, então eles podem sacrificar um cachorro. Por que não? Dependendo da cultura de cada pessoa, de cada ser, a gente pode adaptar um olhar. Então eu convido vocês a observarem essa amplitude que é cultural, que às vezes parece distante de nós, mas que está mais perto do que a gente imagina. Usar um arquétipo, usar um totem, é uma forma de sacrifício. É um momento no qual nós capturamos aquela alegoria e bebemos do sangue daquela alegoria. Quando nós assimilamos o arquétipo de um leão, por exemplo, no mundo alegórico, acontece um sacrifício ali. E nós assumimos a energia daquele animal. Então esse é o poder dos totens, esse é o poder dos arquétipos. E aqui convido a todos a comentarem, a analisarem, né? A sugerirem entendimento sobre totens, porque nos próximos vídeos traremos algumas orientações, sugestões de reforma íntima, de trabalho com totens, para que na meditação, no pensamento, possamos atingir o objetivo que nos cabe, que é conhecer aquilo que está oculto em nós e descobrir se aquele alimento, se aquilo que nos atrai é apenas uma armadilha ou é algo que vai nos nutrir. Então é isso, obrigado, até mais.